Huawei apresenta De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Episódio 3. FutureCon 2023. Olá, eu sou Fernanda Faustino e começa agora mais um episódio da série De Olho no Futuro Conectado, Inteligente e Sustentável. Hoje vamos falar sobre tendências, inovações e lançamento de tecnologias que já estão no processo de transformação digital do Brasil e que chegam para melhorar ainda mais o nosso mercado. E para me acompanhar nesse episódio, eu convido Carlos Roseiro, diretor de negócios da Huawei. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer discutir estes temas, ainda para mais depois deste evento chamado FutureCon, onde foi possível ter toda essa oportunidade de discutir os temas. Então a gente aqui vai fazer um recap, digamos, dos temas que foram debatidos, então é sempre muito interessante fazê-lo. Para a gente começar esse super bate-papo, a cada mês são divulgados diversos eventos de inovação e tecnologia, sempre com palestras e debates com grandes nomes do mercado, trocas de experiência e networking. Agora, entre os dias 3 e 5 de outubro, aconteceu em São Paulo o maior evento de telecomunicações, TI e internet do Brasil e da América Latina, o FutureCon 2023, que contou com mais de 30 mil visitantes, 800 palestrantes e 200 horas de conteúdo. Olha só quanta coisa, né? Carlos, qual é a importância de uma empresa de tecnologia estar presente nesse tipo de evento? Bem, a FutureCon é um dos eventos mais importantes, talvez até o mais importante para o setor das TIC, das Tecnologias de Informação e Comunicação. Naturalmente, a Huawei, como empresa relevante nesse setor, vê a FutureCon como uma grande oportunidade para encontrar todos esses agentes desse mercado, seja fornecedores, governos, agências governamentais, e essa é muito oportuno e agradável e interessante até para fazer negócio, discutir e encontrar essas pessoas, apresentar as nossas soluções, olhar as tendências, olhar a concorrência inclusive. Então acho que é um evento muito importante dentro da nossa agenda anual de eventos que participamos. Agora, nesses grandes eventos, a gente vê que não só as empresas, mas também as pessoas, eles estão atrás de soluções de conectividade, cloud, inteligência artificial e tudo que é tendência, né? Seja para facilidades do dia a dia ou melhorar a atuação no mercado mesmo. A gente pode considerar esse momento como parte da transformação digital? Conta um pouco pra gente. A FutureCon foi um evento que começou talvez mais orientado ao setor telecom e com o tempo ela abraçou um setor mais vasto que hoje se chama TIC, ICT, não é, em inglês. Nesse evento, como reúne todas essas tecnologias de informação e comunicação, acabou por ser cada vez mais até um evento onde se discute agora a chamada transformação digital. Acho que a FutureCon podia se chamar quase o evento da transformação digital, porque realmente reúne todos esses agentes à volta da transformação digital. Agora, uma das perguntas que eu recebo e às vezes faço de provocação é, mas essa tal de transformação digital, o que é isso? Isso é realmente importante para nós? E a gente vê isso ser muito discutido na FutureCon. E a resposta é, claramente, sim, é central hoje nos dias que correm. Se a gente olhar a transformação digital numa perspectiva histórica, até para dar ideia da dimensão, eu acho que mais do que transformação digital a gente devia chamar revolução digital. Porque a gente teve lá atrás a revolução industrial, com a mudança do paradigma da economia, depois tivemos a revolução da eletricidade, da energia, que mudou o paradigma também, depois veio a revolução da informação, da informática, nos anos já 70, e agora a gente está vivendo uma nova era, que é dessa da revolução digital. Então é central, e até só para antecipar, a gente também está evoluindo talvez até para a era agora da próxima revolução, ainda estamos a caminho, que é da inteligência. Então, mas hoje a gente está no digital, realmente todos os setores estão passando por essa transformação, por essa readequação ao paradigma económico que é o digital. Eu acho que é interessante tangibilizar essa tal de transformação digital em vários níveis. Por exemplo, para o país. Porque é que ela é importante para o país? Bem, tem um estudo até que me lembro da Roland Berger, que dizia por cada dólar investido em tecnologias de informação e comunicação, o retorno está em torno de $3,5 em crescimento económico. Se a gente falar em países, então, emergentes, como o caso do Brasil, esse dólar transforma-se em 4,4. Então, a gente está realmente falando que para o país e para os governos, a transformação digital é fundamental. Fundamental. Agora, se a gente pensar assim, e para as empresas, isso é importante para mim? Eu diria, é uma questão de vida ou de morte. Porque as empresas que se transformam
digitalmente, elas conseguem ser mais eficientes, elas conseguem ser mais produtivas e conseguem com isso ganhar mercados, ter maior margens de lucro e retorno para os acionistas. Quem não o faz vai ficar para trás. Então temos nível de governo, temos nível de indústria, de empresas, não é? E ainda temos o nível pessoal. E aí ao nível pessoal acho que aí talvez até seja mais fácil, porque aí todos nós conseguimos entender que os serviços que são digitais fazem com que a nossa vida do dia a dia a gente consiga fazer mais com o mesmo tempo, ou seja, nas 24 horas que nos restam, a gente consegue fazer mais com isso. Então a gente consegue entender que pedir comida através de um processo digital, ou utilizar a nossa CNH com um processo digital, ou passar um Pix, etc, 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 a vida é mais produtiva. Então a gente tem 3 níveis, governo, empresas e pessoas, onde a transformação digital realmente faz toda a diferença e por isso é que é fundamental a gente falar e discutir esse tema. E só para concluir este ponto aqui, é essa a causa da Huawei no Brasil. A Huawei está há 25 anos no Brasil e a grande causa é realmente contribuir para a transformação digital nesses 3 níveis. E a gente participa dessa transformação digital, a gente tem 4 grandes unidades de negócio, que são a primeira grande unidade de negócio, o nosso core business, as soluções para as operadoras. Depois, desde 2011, a gente também fornece soluções de TIC para as empresas não telco. E nos últimos tempos, a gente também tem o Huawei Cloud, com soluções de nuvem, e finalmente o Digital Power, muito relacionado à energia solar, que a gente chama de Digital Power porque é o tipo de energia que a gente vislumbra para a transformação digital. Então essas são as nossas 4 grandes unidades de negócio que a gente teve a oportunidade de apresentar na FutureCon, e é isso, e a gente tenta contribuir o mais possível para a transformação digital do Brasil, e é isso que temos vindo a fazer nos últimos 25 anos. Só reiterando aqui, né? Você comentou de TIC. TIC é Tecnologia da Informação e Comunicação. E outra coisa que você estava falando aqui, né? Você falou da transformação digital pela qual a gente está passando, e esse momento é um momento crucial com inteligência artificial, né? Isso. E eu estava pensando aqui, antes dessa transformação digital, quantas horas a gente não ficava na fila do banco, por exemplo, né, na burocracia, né? Então, a revolução digital ela veio para encurtar essa burocracia, para fazer a nossa vida muito mais prática. Hoje um Pix já resolve, né? É muito interessante, a gente pode ver isso no nível micro, mas depois também dá para, e aí é que a gente consegue visualizar a forma como, realmente, se a gente investir $1, ele se transforma em $4.4 de crescimento económico, porque realmente os benefícios são fáceis de vislumbrar, seja a nível pessoal, seja a nível das empresas, também temos muitos exemplos de empresas, seja a nível da economia como um todo, que é o agregado de tudo isso. Agora, Carlos, você falou, né, essa de diminuir a burocracia é um dos pontos chaves, né, que a gente tem. Uhum. E também esse tema é muito relevante, que deve ser prioritário para vários setores e segmentos. Por quê? É uma questão de vida ou de morte das empresas, ou seja, se você não se adaptar a essa digitalização, se você não for eficiente e você não entregar os serviços de uma forma que os clientes fiquem satisfeitos, você não sobrevive, o outro do seu lado vai fazer. E é isso que a gente vê, uma grande dinâmica o tempo todo, e as empresas que realmente mais investem em transformação digital são aquelas empresas que hoje em dia têm os market valuations, as valorizações de mercado mais elevadas, e então realmente é uma questão de ou sim, acho que é essa a questão. Perfeito. Agora, considerando essa importância, você falou de vida e morte de verdade, né, da transformação digital, eu acho importante a gente voltar também ao tema da FutureCon desse ano, que foi uma era da interação de dados, pessoas e negócios conectados. Na sua visão, essa conexão é um processo que já vem acontecendo e quais são as novidades que a gente tem por aí? A gente teve a oportunidade de estar no stand, mostrando as soluções, mas a gente também teve a oportunidade de ter discussão nos fóruns, de debates e tudo mais. E aqui eu queria falar de vários pontos de tendência. Vou-te falar de 4, por exemplo, me lembro aqui. Conectividade, a gestão da informação, inteligência e sustentabilidade. Então, algumas tendências que a gente vai ver em cada um destes 4 pontos. Nível de conectividade. Como é que a gente olha a conectividade? A nível das pessoas, casas e empresas. Tá? Vamos olhar só um pouquinho para o nível das pessoas. Repara, o crescimento dos dados individuais tem vindo a crescer a taxas de 20%, 30%, 50% ao ano. Para você ter ideia, a gente tem um estudo que diz que hoje o consumo individual das pessoas, no ano passado, andava em torno dos 15 gigas, isso a nível global, não necessariamente do Brasil, mas pensa assim, 15 gigas. Até 2030, esses 15 gigas deverão ser 600 gigas. Então, realmente, é um consumo que não para de crescer e vai continuar crescendo. Se perguntar assim, mas como é que esse consumo aumenta? Olha, hoje em dia,
Ora, é o seguinte, a gente tem 70% do consumo de dados da internet toda, seja fixa, seja móvel, é vídeo. E o que é que acontece? Quando a gente tem melhor experiência, e isso a gente tem conseguido contribuir, agora com o 5G, a experiência dos redes móveis está melhorando, também na fixa está aumentando muito, então você vai ter um vídeo com resolução cada vez maior. E como esse vídeo vem com resolução maior, os dados vão começar a crescer. Então, a gente pode passar para o HD, depois talvez para o 4K, dependendo da tela, para o 8K, se for telas grandes. Só que o vídeo vai evoluir além disso. Ou seja, além da resolução, a gente já vê tendências de vídeo em 360, onde eu consigo manipular, eu com o meu dedo na tela, eu vejo a perspectiva em 360, por exemplo, de um estádio de futebol. Essa é uma tendência. A outra tendência é o 3D, que está vindo aí. Então o vídeo vai vir sem óculos, atenção, 3D sem óculos. Eu vou olhar para uma tela e ver o objeto ou o filme sair da tela sem óculos. Essa é outra tendência que a gente está vendo. E claro, realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista, que a gente começa a ouvir falar cada vez mais. Então são tudo tendências muito fortes que vão fazer com que o consumo de dados individual atinja aqueles 600 gigas que eu estava falando lá em 2030. A nível das casas, outra tendência que é muito interessante a gente ver é o número de aparelhos dentro da casa conectados aumenta. Até então, a gente talvez tivesse apenas os smartphones para a internet. Depois a TV também está conectada. Agora também temos uma câmera. Daqui a pouco a geladeira. E assim vai. Então, a perspectiva é que até 2030 a gente venha a ter mais de 25 aparelhos conectados por casa. Isso faz com que o requisito de casa conectada não seja apenas uma internet de 100 mega na minha sala. Eu preciso ter internet em toda a casa e tudo mais. E mais do que isso. 1/3 das pessoas, de acordo com o nosso estudo, já utiliza a casa como home office. Então, uma casa não é apenas um centro de entretenimento, uma casa passa a ser também um centro de produção, de produtividade. E isso faz com que... Acaba sendo uma estação de trabalho mesmo, né? Trabalho, literalmente. O requisito de internet para casa não possa ser algo, talvez como era antes. Então, como tendência, repara, a gente já tem mais de 100 milhões de clientes no mundo com planos de 1 giga, com internet em casa acima de 1 giga. No Brasil, cerca de 1,5% hoje dos brasileiros que têm internet de banda larga já têm internet de 1 giga ou superior. Então a gente já está falando, tem operadoras, talvez ISPs, que têm mais de 5% já dos seus clientes com 1 giga. Então realmente esta é uma tendência também muito forte, que é internet na casa toda e com alta disponibilidade e alta largura de banda. Conectividade de empresas, o que é que as empresas precisam mais que tudo? Confiabilidade e segurança nas suas redes. Então a empresa, mais que tudo, precisa disso. Então essa é uma tendência também muito forte. A internet para a empresa não pode ser o que a gente chama de best effort. A empresa precisa de uma internet que, se eu contratar um pacote de 100 mega, é 100 mega, para cima, para baixo e com latência baixa. Então essa é uma tendência que todas as nossas soluções também andam para as empresas, andam à volta desta ideia de confiabilidade. Temas que foram discutidos também. Informação. Repara, a quantidade de informação que começa a ser gerada é cada vez brutal. E a gente precisa de soluções para processar essa informação e para armazenar essa informação. Tendência do processamento. A cloud. Eu vou falar cada vez mais em cloud. Só que há aqui uma novidade, talvez, que é as empresas cada vez mais não têm apenas um provedor de cloud, elas têm o chamado multi-cloud. Ou seja, você não tem apenas Huawei Cloud, você tem Huawei Cloud, Amazon, tem Azure, tem o Google e o etc. Então, essa é uma tendência que as empresas têm muito forte. 92% das empresas têm planos de ter multi-cloud. E os dados? Se eu tenho dados, processar dados, eles vão aumentar também, tenho que armazenar. Então, a ideia é que até 2030... armazenados vão aumentar mais de 20 vezes e o tempo médio que eu armazeno esses dados também vai aumentar em 6 vezes. Então é uma quantidade de dados que eu tenho que processar e tenho que armazenar. Soluções que também teremos para isso. Terceiro ponto, inteligência. Cada vez mais a gente vê os aparelhos com inteligência artificial, vamos chamar assim. Então a gente já vê 3 níveis. Aparelhos de consumo individual, os nossos smartphones vêm com os seus auxiliares de inteligência artificial, já é. Os veículos também estão cada vez mais inteligentes com sistemas de inteligência artificial, as casas também, e as empresas, então, estão utilizando cada vez mais a inteligência artificial para isso. Então, essa é uma tendência muito forte e, então, só para concluir o quarto grande tema de discussão, a gente está falando de sustentabilidade energética. Então, hoje, aqui a gente acha que o nosso setor, a Huawei e o setor em particular, ou em geral, pode contribuir bastante para a redução da pegada de carbono no mundo, ou seja, a gente hoje tem cerca de 25%
de energias consideradas limpas, na produção global de energia no mundo, a ideia é que se atinja 90%. E como setor, essa é um dos nossos vetores estratégicos, é fornecer soluções com eficiência energética maior e com energias renováveis, nomeadamente solar. Só para dar um exemplo aqui, para concluir estas tendências de discussão. Imagina, a nível de um site, não sei quantas pessoas conseguem imaginar o que é um site, mas quando a gente hoje desenha um site, ele tem que ser mais simples, para consumir menos energia, com materiais mais simples, mais integrados, consumam menos energia. Ele tem que ter energia renovável sendo alimentado e ele tem que ter uma inteligência que faça com que o site possa ser, por exemplo, desligado quando ninguém está usando. Essa é uma linha de estratégia de desenvolvimento de produto que a Huawei leva e a gente tem vindo a discutir muito sobre esse tema, que é como baixar a conta da energia e baixar a pegada de carbono no mundo. Acho que esse é um driver do setor como um todo e a Huawei pretende contribuir por isso. Então, resumo da história que tentei dizer, a gente discutiu 4 grandes tendências: conectividade, inteligência, dados ou informação e sustentabilidade. E dentro dessa discussão a gente apresentou uma série de dados, tendências, mas esta é a ideia. Nossa, quanta coisa que você falou de tendência que me deixou aqui, assim, literalmente de queixo caído. Quando você falou, eu gostaria muito de ter perguntado isso, então vou perguntar agora, que os usuários, eles passam de 15 gigas, né, para 600 gigas. E esse suporte todo, como é que funciona para a Huawei? Para ela dar esse suporte todo para os usuários, para essa tendência assim gigantesca que você falou que vai ser, né, daqui para frente. Não, sem dúvida. Então o que é que a Huawei faz? A Huawei, investe massivamente em pesquisa e desenvolvimento. A base da atuação da Huawei a nível global é investir mais do que 20% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento. Para você ter ideia, das empresas que investiram em pesquisa e desenvolvimento no mundo, a Huawei foi a segunda que mais investiu em pesquisa e desenvolvimento, mas à frente de muitas outras empresas muito conhecidas. Então, realmente, investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento para trazer soluções que também sejam inovadoras e que atendam todas estas tendências que a gente acabou falando. Aí, se você me perguntar alguns exemplos, a nível de rede móvel, eu não sei o quanto é claro para as pessoas, mas se você olhar no topo dos prédios, você vê umas antenas. Estão sendo colocadas as antenas 5G. Só que agora, já na FeatureCon, a gente apresentou uma nova antena, que é uma antena 5G também, a gente chama-lhe Meta AU. Meta por quê? Porque ela vai além do tamanho tradicional, ela é um pouquinho mais extensa, ela tem mais, a gente chama dípolos, e com essa antena eu consigo aumentar a cobertura em cerca de 32% de alcance. Então, esta antena é completamente inovadora, ganhou até um prémio lá em Barcelona, no MWC de Barcelona, mas só para dizer que é um produto único, realmente inovador, que dá maior cobertura e faz com que a experiência dentro das casas também do 5G seja melhor. Então a gente consegue aumentar a velocidade média em cerca de 30% e tendo mais velocidade, mais cobertura, a gente consegue aumentar o tráfego das operadoras. Então esse é um dos exemplos para dar resposta aos clientes que vão consumir 600 gigas. Essa é um pouco essa a ideia. Então a gente precisa continuamente melhorar as soluções para as operadoras conseguirem dar resposta para toda essa demanda de tráfego que vem por aí. E nessa linha de raciocínio, repara o seguinte, eu falei da casa conectada também, falei que a gente precisa tem home office, a gente precisa de uma conexão estável em todos os cômodos da casa. Então, como inovação também que a Huawei apresentou na FeatureCon, a gente estava apresentando uma tecnologia chamada de FTTR, é Fiber to the Home. Ou seja, toda a nossa internet fibra, ela tem esse padrão chamado FTTH. A Huawei agora deu um passo à frente, lançou o FTTR, que é, em vez de Fiber to the Home, é Fiber to the Room, cômodo. Cada quarto. cômodo, entendi. Isso. Então, o que é que esta solução faz? Ela fibra, literalmente, a casa dentro dos cômodos. E aí, pensa o seguinte, mas, aliás, já existem algumas soluções, as pessoas quando precisam de internet em todos os cômodos, o que é que às vezes fazem? Colocam o router lá da operadora, né? E depois botam um extensor. Um repetidor, né, de sinal. Um repetidor, isso. Só que esses repetidores, se eles são wireless, dentro da casa eles acabam perdendo a velocidade, ou seja, se você comprar um pacote de 1 GB, na sala vai ter 1 GB, possivelmente com esses repetidores lá dentro não vai ter lá no canto. E às vezes há pessoas que fazem, então, vou fazer um cabeamento desses repetidores, vou botar cabo, Ethernet chama-se.
Só que mesmo esse cabo internet, o que é que você tem? Tem que quebrar a parede, fazer fura, etc. Então a Huawei veio com esta solução de levar fibra, que é uma fibra transparente, que passa pelo rodapé da casa, e em todos os cômodos vai ter um pequeno router, que é um filhote do router mãe, ou pai, se quiserem, dentro da sala. Então a gente leva a internet a todos os cômodos com a velocidade que é igual à da sala, literalmente. Por exemplo, quando tem um plano de 1 giga, eu vou ter 1 giga na sala, no quarto, no banheiro ou no quintal, se for o caso. Então essa foi outra das soluções que realmente vai atender àquela tendência que eu comentei há pouco de casa conectada, muitos aparelhos conectados, confiabilidade, escritório, o filho jogando, eu trabalhando e o pessoal vendo Netflix tudo ao mesmo tempo. Com a internet assim, a gente tem solução para isso. Agora eu entendi como vai ser possível tudo isso de usuários acessando todo esse suporte. Muito bom. Agora, como outras áreas, como a saúde, indústria, o agro, finanças e sustentabilidade, elas podem ser beneficiadas com essas novas tecnologias? E eu já consigo visualizar aqui, mas se você puder explicar para a gente. Perspectiva agora da Huawei, a gente oferece soluções para as operadoras, mas a gente também trabalha hoje em dia ou diretamente com as empresas dos outros setores ou com as operadoras para chegar nesses outros setores que você comentou. Em relação, por exemplo, não é a única tecnologia para endereçar essas empresas, mas vou dar o caso do 5G, que agora está mais quente, e a gente na FutureCon, a gente tinha um caminhão 5G, onde a gente tinha vários cases de verticais, onde a gente apresentava casos de uso e utilização da tecnologia 5G. E um dos casos de uso que a gente apresentava lá era, por exemplo, o armazém inteligente, ou Smart Warehouse, se preferirem o jargão em inglês. O que é esse Smart Warehouse? É o centro de distribuição de todas essas antenas e equipamentos para fibra e tudo mais, é lá. Nesse centro de distribuição, a Huawei instalou uma rede 5G, em parceria com uma operadora local, claro. E nesse centro de distribuição, o que é que a gente fez? Colocou a rede 5G e adquirimos AGVs, que são uns carros autónomos de transporte dentro do armazém. Então não é um carro de transporte, é um robozinho para transportar cargas. E esse robozinho, ele vai do ponto A ao ponto B. Então eu consigo configurar esse robozinho e quando um caminhão chega para descarregar mercadoria, esse robozinho vai-se colocar mercadoria em cima dele e ele já foi configurado para, através do código que lhe foi inserido, ele leva aquela caixa, pode ser, por exemplo, uma antena, leva a antena da recepção do caminhão que o descarregou até ao ponto onde ele vai ser armazenado. Então, com isso tudo, a gente consegue fazer com que um armazém seja muito mais eficiente. E o que é a eficiência no armazém, no centro de logística? É que os produtos rodem o mais rápido possível, estejam ali o menos tempo possível. Então, a gente conseguiu ali um ganho de eficiência de 20%, 25% de tempo a menos que os produtos ficaram ali nesse vai e vem em que a logística é central. Então, esse é um exemplo que eu te comentava. Temos também um outro exemplo que foi aplicado connosco mesmo na manufatura. A gente tem um centro também de produção de manufatura, onde a gente faz a assemblagem dos equipamentos. Tem produção aqui também de assemblagem local. E o que é que a gente também fez? Colocámos uma rede 5G com umas câmaras com inteligência artificial. Para quê? Para fazer controle de qualidade dos produtos. Então tem uma linha de montagem e o produto, quando sai da linha de montagem, tem uma câmara apontada para ele que vai aparecer verde ou vermelho caso o produto não esteja encaixado, entre aspas aqui, para simplificar, mas não esteja encaixado da forma correta. Isto são 2 exemplos, dá para ver o que é que nas diferentes indústrias a tecnologia de transformação digital pode contribuir para aumentar a eficiência desses setores. Bom, você falou desses setores, mas eu queria também perguntar no setor específico, por exemplo, da saúde. A saúde é um tema que é muito importante para todo o cidadão, não é verdade? Olha, na saúde a gente tem vindo a fazer vários exemplos, mas o mais fácil de entender claramente é da telemedicina, da medicina à distância. Ou seja, temos casos realmente de cirurgia remota, mas esses casos ainda são muito protótipos. São muito experimentação, existe um case e tal, mas não existe de uma forma massificada no mercado. Agora, o que é que temos para hoje? Temos a consulta num ponto mais remoto, onde hoje em dia a gente tem fibra praticamente em todo o país, não é? E você consegue, com uma conexão boa de fibra ou de 5G, mas nesse caso até nos pontos mais remotos a gente tem mais fibra do que 5G, uma conexão de fibra, você consegue ter uma consulta com um médico especialista que está num centro urbano que possivelmente que tem acesso a esse tipo de médicos, mas que uma cidade mais remota não tem. Então esse é um exemplo da telemedicina, acho que é o mais prático,
mas para hoje a gente ganha imediatamente com essa conexão de qualidade que uma telemedicina permite. Agora você também me deu um spoiler aí sensacional de cirurgia remota. Como é que vai ser isso? Explica pra gente aqui, pra gente conseguir visualizar. A ideia é o seguinte, as redes, eu até há pouco falei um pouco da questão da latência e das redes precisarem de SLA. Esse caso é importante para se visualizar a importância do que a gente chama SLA, que é o Service Level Agreement, que é a garantia do serviço. Hoje as redes trabalham muito na lógica de best effort, que é, eu tenho uma quantidade de usuários, mas se aumenta a quantidade de usuários, eu tenho que sacrificar a qualidade da rede, do serviço da rede, seja throughput ou seja latência. Quando a gente tem casos que a gente chama de missão crítica, que é ou um robô, vou dar um exemplo que não tem a ver com medicina, mas é parecido. Se eu tiver um robô numa indústria que tem que fazer um movimento através de um comando de um computador, esse robô ele precisa de uma latência muito baixa, ou seja, tem que ser assim. Papum, né? Papum. Então, na cirurgia, esse caso às vezes é apresentado como um exemplo extremo da latência baixa, que é, se o médico estiver num lugar olhando para um boneco, vamos chamar assim, fazendo um corte, e do outro lado vai ter um robozinho repetindo o que esse médico está fazendo com esse corte, claro que a latência tem que ser muito baixa e a confiabilidade da rede tem que ser total. Então, eu diria que esse caso da telemedicina que você falou, da cirurgia remota, é o caso mais extremo que existe de garantia de serviço. Ô Carlos, você falou de verticais, só para deixar claro aqui, verticais são as sub-áreas da Huawei, certo? Certo. Você pode explicar um pouquinho? Claro. A gente tem cerca de 7 verticais que a gente trabalha além de telecom. A gente trabalha com o governo, a gente trabalha com o setor financeiro, a gente trabalha com o setor de energia, a gente trabalha com o setor de mineração, a gente trabalha com o setor de retalho e ainda trabalha com os chamados ISPs, que são os operadores de telecom menores, ou seja, não os Tier 1 lá. A nível desses setores, a gente trabalha muitas vezes através de uma grande, muitas vezes não, através de uma rede de parceiros muito grande, que a gente trabalha aí, é chamada venda indireta, temos uma grande rede de parceiros que vão nesses setores e vão levar os produtos da Huawei e muitas vezes são eles que conhecem realmente melhor que ninguém a dinâmica particular de cada setor e é através deles que a Huawei faz chegar os seus produtos e as suas soluções. Então, a gente tem a nossa atividade principal centrada nas operadoras e depois a nossa rede de parceiros é quem leva a essas verticais que eu comentei as soluções da Huawei. Essa é a ideia. Perfeito. E só para a gente relembrar aqui a questão da cirurgia remota e tal, se você falou da latência, né? Latência é o tempo de resposta. Tá cortando ali, tem que ser certeiro ali, não pode demorar. Exatamente. O melhor exemplo de latência, eu gosto de falar do melhor exemplo de latência que a gente tem é quem assiste futebol. Se você ouvir o gol na casa do vizinho antes da sua, é porque a latência dele é menor que a sua. E é o que te deixa mais irritado. Com certeza. Gritou gol, você tem que ter visto o gol, né? Exato, senão a latência dela é menor. Então esse é um caso de latência até que a gente discute bastante como diminuir essa latência, tem outras particularidades diferentes da cirurgia, mas é um caso de latência sim, que é muito relevante. Com certeza. Agora, Carlos, como é que o Brasil ele se destaca à frente do mercado internacional quando o assunto é transformação digital? Bom ponto. Olha, eu diria que a gente está ficando bem na foto. Tem uma questão, a gente tem umas limitações estruturais como país que ficam aquém das economias mais avançadas. Mas a nível de TIC, acho que a gente tem vindo a recuperar bastante e com isso vou dar o exemplo, por exemplo, do caso do 5G. A gente neste momento tem cerca de 1 ano de 5G. Na Europa, China e Coreia já foi lançada há 4 anos, 5 anos. E para você ter ideia, hoje a gente já tem, onde a gente tem 5G, 10 a 20% dos usuários dessas cidades onde tem cobertura 5G já têm aparelhos 5G. Ora, 20% foi o que demorou lá fora a chegar em 3 anos. A gente já passou os 10. Então a gente já começou realmente muito bem na questão do 5G. Acho que a gente tem... Claro que todo mundo gostaria de ter 5G em todas as cidades do Brasil no dia 0 do lançamento do 5G, mas as coisas não funcionam assim, é um processo. Mas realmente a gente vai indo, estamos evoluindo bastante, a gente está evoluindo também a nível das redes fixas. Hoje a gente tem 64% das casas conectadas com fibra ou com tecnologia de banda larga fixa. Então a gente está com uma capilaridade também de internet fixa muito boa.
já ao nível quase dos países mais desenvolvidos. Então, quando a gente tem conectividade, a gente já está meio caminho andado para que a transformação digital aconteça, porque é fundamental. Aí, além disso, a gente está também criando condições para o aumento dos data centers no país. Quando a gente tem conectividade e a gente precisa também de espalhar os data centers para quê? Para baixar a tal da latência que a gente comentou há pouco. Então, quanto mais data centers eu tiver espalhado para processar os dados no meio do Brasil, mais qualidade de serviço, menor latência, mais preparado eu estou para a transformação digital. Outro aspecto, data centers grandes de cloud. A Huawei, hoje no Brasil, tem 2 grandes data centers para o Huawei Cloud e está construindo já um terceiro, também para oferecer serviços de cloud, com aplicações, vamos chamar, ou algoritmos de inteligência artificial dentro desse Huawei Cloud. Então, em resumo, eu diria assim, a transformação digital ela está indo, tem os seus pesos dos problemas estruturais da economia, que é normal, mas eu diria que se a gente for comparar com outros setores de atividade, na transformação digital e nas TIC, a gente está bem melhor do que outros setores de atividade em termos relativos. E, claramente, na América Latina, creio que há uma liderança absoluta em termos de transformação digital. Você pode falar para a gente, assim, um grande desafio que ainda tem pela frente, assim, no caso dessa transformação digital que está acontecendo? Olha, eu falei muito a nível da infraestrutura. Agora, para que a transformação digital aconteça, a gente precisa dos agentes da implementação. Quem faz a implementação em cima dessa infraestrutura? Desenvolvedores de aplicações, de aplicativos, de serviços. Neste momento, a gente encara o grande desafio do momento, acho que tanto para vendedores, como a Huawei, mas como também para as operadoras. Encontrar quem pegue nessa infraestrutura que está sendo desenvolvida, no ritmo que eu comentei, e transforme isso em serviços que realmente revolucionem o funcionamento das empresas e a vida das pessoas. E, muito associado a isso, é a questão dos recursos humanos. Ou seja, é fundamental a gente ir ajudando o país na formação de pessoas, e a Huawei aqui tem procurado fazer isso dentro da sua escala, claro. Não se vai resolver isso de uma vez só, mas como os recursos humanos são um fator muito relevante, as empresas se queixam, entre aspas, que não existem pessoas formadas nessas tecnologias de informação e comunicação. A Huawei tem vindo a contribuir com treinamentos. A gente tem mais de 1.500 certificados digitais já emitidos em tecnologias de inteligência artificial, cloud, 5G. São mais de 10 mil pessoas que foram certificadas, 200 universidades que são parceiras da Huawei Academy. Então, realmente, recursos humanos, obviamente, é um ponto a ser endereçado, claramente. A gente tenta contribuir para isso, e o ecossistema como um todo que precisa de ser desenvolvido, mas acho que o Brasil tem todas as condições para avançar. Temos a infraestrutura começando a expandir mais. Estou bastante otimista em relação a esta transformação digital vir cada vez mais acelerada aqui no Brasil. Nossa, perfeito. E a gente está chegando ao final de mais um episódio da série De Olho no Futuro, conectado, inteligente e sustentável. Eu quero agradecer demais Carlos Roseiro, diretor de negócios da Huawei, pela participação e esclarecimentos. Carlos, você quer falar mais alguma coisa aqui para o nosso público? Não, só agradecer mesmo a oportunidade e também a oportunidade de falar um pouco sobre a Huawei, porque às vezes é uma empresa que não é tão conhecida, tem um nome estranho até de pronunciar, mas a Huawei já está há 25 anos no Brasil e é uma empresa que está presente praticamente, ela chega a 95% da população brasileira, sem que as pessoas saibam. Então é uma grande oportunidade poder contribuir aqui para esclarecer um pouco, para se conhecer mais sobre essa empresa que está presente neste processo de transformação digital há já 25 anos e que a gente espera continuar por muitos outros 25 anos pela frente. Com certeza. Fique ligado para mais episódios da nossa série, onde continuaremos a explorar as tendências e inovações que moldam o nosso futuro. E não se esqueça de conferir os episódios anteriores para descobrir ainda mais insights e histórias inspiradoras. Até a próxima! De Olho no Futuro Sustentável, Inteligente e Conectado. Uma iniciativa Huawei. 25 anos transformando o Brasil e mirando um futuro conectado, inteligente e sustentável.